Você já chegou a fazer alguma coisa no teu corpo, assim, alguma alteração, assim, pra... Sim, fiz algumas correções genitais, já coloquei silicone, mas na verdade foi uma coisa intempestiva, porque eu não precisava, porque meu corpo eu uso manequim 36, eu tenho 40 quilos e eu sempre fui muito magra e muito pequena. E o médico não queria que eu usasse silicone, que poderia me dar problema de coluna, mas eu quis porque quis. Mas aí, uns anos depois, surgiu uma leve leucemia, que eu tive que tratar, e o primeiro passo foi remover o silicone. E nunca mais eu coloquei, e me sinto muito bem com o meu corpo, eu não tenho nenhum problema com o meu corpo. Eu me aceito muito bem como eu sou. Se me acham magra, paciência. Se me acham baixinha, pouco me importa. Pois é, essa cobrança que vem do externo, seja de vários meios, de várias mídias, inclusive a publicidade e a moda, são um dos grandes responsáveis por isso, que eu acho que são os mais cruéis e mais atrozes com a gente nisso, né? De vender um padrão estético que é idealizado, que a grande maioria das pessoas não pertence, que não existe, porque as pessoas, na verdade, não são. As mulheres que a gente vê por aí, elas têm todas as formas, todas as cores, todos os tamanhos. Elas tentam imitar alguém e uma tenta imitar a outra, porque, na verdade, alguma referência as mulheres tiram de alguma mulher. O cabelo, o comprimento do cabelo, o corte de cabelo, enfim. Alguma referência elas tiram de alguém. E essa outra pessoa vê e gosta e tenta copiar. Muitas vezes essa cópia sai uma cópia péssima, né? E eu, como sou de moda, sou muito variante, então eu sempre tento de 3 em 3, 4 em 4 meses reciclar o meu corte de cabelo, porque eu já tive cabelo longo, já tive cabelo crespo, já tive cabelo escuro, claro, e hoje eu estou nessa tendência bem europeia, bem moderna, de cabelos curtos, que assim invadiu a Europa, invadiu os Estados Unidos e chegou no Brasil muito forte, principalmente trazida pelas novelas, que as novelas são um grande incentivo para isso, e as mulheres às vezes deixam para cortar o seu cabelo quando começa uma novela nova para ver o que vão usar. Mas às vezes não se dão por conta que essa novela é de época. E aí às vezes não sai um trabalho muito bem feito. O que fez sucesso numa época, às vezes tem boas releituras, né, da moda. Tem boas releituras, às vezes a releitura não funciona. E hoje com quem que você mora? Onde você mora e com quem, Lu? Eu moro num apartamento, tenho a minha cachorrinha, Ivy, e até bem pouco tempo, durante 14 anos eu tive a Yasmin, que era uma cachorrinha com a qual eu vivia, e ela faleceu, e 2 meses depois eu tive o prazer de ganhar de presente uma cachorrinha, que é a minha paixão, a minha vida, mas eu moro sozinha, porque meus entes já se foram todos eles. Então, na verdade, eu me apego no meu trabalho e nas pessoas que estão comigo dentro do meu trabalho para constituir a minha família. Então, a tua família, no caso, hoje em dia, são teus colegas de trabalho? São meus modelos, meus colegas de trabalho, meu cabeleireiro, meu maquiador, minha manicure. Sério? Fazem parte não da tem minha quase vida. mais parentes aqui por perto? Sim, são parentes longínquos. Mas assim, mas que eu não tenho irmãos, contato. pais, não tem próximos? Todos já faleceram e, na verdade, assim, a família sempre, pelos dois lados, foi uma família muito pequena. Todos tinham filhos únicos. Então foram se indo, outros se miscigenaram e foram morar na Europa, tem gente morando nos Estados Unidos, tem gente morando em São Paulo, as pessoas foram embora e aqui ficaram remanescentes, os mais velhos, que também acabaram morrendo, e eu fiquei com base na minha cidade natal, que é Sapiranga, mas eu viajo muito, então eu sempre quero retornar para minha casa, para o meu prédio, para a minha vida, porque foi ali dentro que eu criei o cenário da minha personagem, da minha vida. O cenário, é tua fortaleza. Ela é minha fortaleza, então ali está tudo que eu amo, as lembranças de quem se foi,
as xicrinhas da vovó, os pratinhos da mamãe, e ali eu tenho as minhas lembranças, e ali eu divido momentos ímpares, muitas vezes totalmente sozinha. E às vezes eu também tenho uma coisa de mergulhar no passado, eu volto no passado e lembro como eu fui feliz e como eu tive sorte na minha vida de hoje não ser uma pessoa perdida, sem emprego, marginalizada, drogada e jogada nas ruas, porque eu tinha tudo para isso. Porque eu não tinha uma família grande, eu não tinha irmãos que pudessem me ajudar. Então, se eu não tivesse tido uma boa formação, talvez hoje eu estaria marginalizada. Mas graças à minha inteligência e à minha formação acadêmica, que eu digo que é tudo, estudo é tudo na vida de uma pessoa, eu me considero uma pessoa sobrevivente e feliz. Que maravilha. E o que você costuma fazer para se divertir, assim? Na verdade, o meu trabalho é diversão, porque quando eu não estou trabalhando com moda, programando desfiles, fazendo seleções de modelos ou coisas do gênero, eu, como colunista de 4 jornais, eu tenho uma agenda imensa de eventos para comparecer, fotografar. Eu sou uma pessoa extremamente conhecida, então as pessoas parecem que nos eventos elas aguardam a colunista chegar para a festa começar. Então tem todo esse lado também de que mesmo que tu não queira, mesmo que tu não goste, tu rouba a cena sem querer. E tu aparece, tu surge, porque para tu ser uma colunista social, para tu ter uma boa visibilidade para ser colunista, tu tem que ter conduta. E essa conduta ela tem que ser mantida em todos os lugares, diante de todas as situações, que já foram várias que eu passei. Então, assim, como colunista é o meu divertimento. Eu não me vejo mais hoje dizendo assim, vamos sair para nos divertir? Porque em qualquer lugar que eu chegue, eu sou reconhecida como colunista social. Aí, para que ela chegou. Então, eu não tenho mais esses momentos. Eu tive que me bitolar nesse sentido. A fama, o reconhecimento me bitolou. Mas eu não me importo. Você gosta do... Não é que eu goste. Às vezes eu tenho vontade de chegar num lugar e ninguém me conhecer. Mas como eu estou na mídia televisiva, eu apresento programa de jornal, eu faço ganchos em TV a cabo, então eu sou muito conhecida. Então é muito difícil eu adentrar a algum lugar e não ser reconhecida. Mas é o que a profissão da gente deseja, nós queremos o reconhecimento. E eu consegui isso. Então eu junto... Você não pode reclamar, né? Eu junto o reconhecimento com o trabalho e a diversão. A gente tem que tomar muito cuidado, porque uma vez mal vista, sempre mal vista. Então eu tenho uma vida bitolada, mas eu aprendi a conviver com essa questão. Você gosta de ler? Muito. Porque eu escrevo. E como eu escrevo para muitos jornais, eu sempre escrevo para um, depois eu dou um tempo, escrevo para outro, dou outro tempo, escrevo para outro. Geralmente isso são durante 4 dias da semana. E depois, quando os jornais chegam a mim, eu sento numa mesa, eu abro e aí eu leio o meu próprio texto na visão de uma leitora, para ver se eu entendi o que estava escrito ali. Isso é o grande segredo. E, na verdade, assim, eu queria muito fazer jornalismo, eu fiz moda e fiz comunicação, mas várias escritoras que me conhecem, pessoas de grande gabarito e que gostam muito de ler meus textos, elas disseram para mim, não faça isso que você vai perder a tua personalidade. Tu escreve com o coração e com a razão. E uma jornalista vai ter que escrever com persuasão. E teus textos são lindos porque tu sabe tocar as pessoas com eles. Tu sabe emocionar as pessoas. Até mesmo um xingamento, tu sabe dar o xingamento com classe e com elegância. E nas entrelinhas deixar aparecer a quem tu queres atingir. Então isso muito me orgulha, eu vi isso de algumas pessoas, né? Porque eu acho que assim, isso aí é um reconhecimento de pessoas de tanto gabarito te darem um elogio.
E eu leio muito livro também, leio livros em francês, leio em espanhol, eu vou nos sebos, porque eu falo vários idiomas, então eu não consigo falar com as pessoas, porque não existem pessoas que falam todos os idiomas. Então eu leio para não esquecer. Atualmente eu estou lendo um livro alemão de 1928, um romance, que eu encontrei num sebo e assim em 3, 4 dias foi. E eu gosto muito de ler. Eu não sou uma pessoa, embora eu utilize os meios de internet, computador, toda a tecnologia para o meu trabalho, eu não gosto de ler lá na internet. A leitura tem que ser no físico. Exatamente, no físico. E eu escrevo meus textos todos sem pesquisar na internet. Eu não copio, não printo. Todos os meus textos, eles vêm da minha cabeça, do meu conhecimento. E TV, já que você... Adoro TV. Adoro TV porque eu trabalhei muito tempo como figurinista de várias novelas da Rede Globo. Todas eram novelas de época. Eu viajava para o Rio, ficava uma semana, voltava, ficava uma semana, voltava. Durante muitos anos eu fui figurinista, depois fui para a Record. Depois eu fiz figurinismo do jornalismo da Globo, jornalismo de Porto Alegre, onde os horários eram assim, 3 da manhã, 4 da manhã, 11 da noite. Eu tive muita experiência nisso. Mas eu amo televisão. Eu acho que na minha visão, as pessoas falam muito do celular, mas a televisão aproxima muito mais as pessoas. E você gosta mais da televisão, de trabalhar com televisão ou ver televisão? Ambas. Tanto entrevistar, como estar na tela entrevistando alguém, sendo entrevistada na tela e ver. Eu sou apaixonada por telejornal, porque meu avô, desde pequeno, na hora do telejornal, dizia assim, psh, quietinha agora que nós vamos ouvir a notícia. E até hoje, telejornalismo, quieto, silêncio. Eu vejo o mundo através do telejornalismo. E a minha mãe sempre dizia assim para mim, eu não tive condições de estudar muito, mas foi assistindo telejornalismo que eu descobri onde ficavam os países árabes, onde ficava tal coisa, onde ficava outra coisa, quem era o presidente de tal país. Para mim foi uma grande cultura. Ela dizia, e é uma grande cultura, até hoje. Porque você pode passar em qualquer favela do Brasil que tem uma antena de TV em cima. Ainda continuando falando sobre televisão, novela principalmente, você acha que as trans em geral, não digo você, mas em geral, você vê uma representação nesses produtos dessa população? E se há essa representação, como é que você vê ela? Se você vê ela boa ou ruim, se ela está contribuindo ou não? Bom, em primeiro lugar, eu sou amiga de longos anos da Rogéria, né, que é uma pessoa espetacular. Eu conheço várias travestis famosas, Laura T, enfim, mas a Rogéria para mim sempre foi uma grande referência, não por ela se dizer Astolfo Barroso Pinto e Rogéria, mas pela cultura que ela tem, pela bagagem que ela tem. Ela mesma diz, eu fui prostituta, eu fui dona de cabaré, eu fui tudo isso, mas aonde eu ia, eu aproveitava para absorver cultura. E isso aí é o grande mal das pessoas. As pessoas viajam para a Europa, as pessoas viajam para os Estados Unidos e voltam e dizem, tu foi em tal lugar? Não, tu tem que ir num museu, tu tem que visitar as coisas, tu tem que descobrir o mundo e não se bitolar. E eu vejo que hoje a novela é um grande duto para fazer com que as pessoas aceitem os gêneros. Porque hoje a gente já tem... Onde você ia imaginar que há 30 anos atrás 2 homens iam estar fazendo uma cena de sexo na televisão? Ou 2 mulheres se beijando? Isso seria a censura, com certeza, iam entrar para cima da televisão. Isso não ia acontecer. E hoje em dia, eu acho que eles têm tido o bom senso de abordar isso de uma maneira muito blasé, de uma maneira não agressiva, de uma forma romântica.
Eu não vejo nenhuma cena até hoje como uma agressão. Eu vejo tudo com romantismo. A TV tenta passar que pode haver sim amor, que pode haver sim um sentimento, e isso é muito importante. Eu acho que a TV ajuda muito aos GLBTs, trans, enfim. Mas essa delicadeza no trato, essa estética na apresentação dos personagens e das cenas, é mais comum, eu pelo menos como espectadora, ver com gays, né? Mas eu não vejo, eu pelo menos não vejo, Lu, não sei se de repente você vê. Eu não vejo, a não ser a Glória Pérez, que é uma autora que tem um pouco mais de sensibilidade, talvez por ser mulher, para tocar nessa questão da transexualidade. Mas outros autores, eu não vejo eles... Quando eles colocam a personagem, ou um personagem trans, que seja tanto homem ou mulher, sempre eles colocam um ator, uma atriz cisgênero interpretando outro gênero. Eles não colocam um ator, um modelo transgênero lá. Essa é uma barreira que ainda tem que ser quebrada. Já aconteceu em algumas novelas. Rogéria, por exemplo, entra em várias novelas. Ela entra como Rogéria e entra como ela é uma atriz, né? A Rogéria interpreta além de personagens trans. Exatamente. Eu acho que é isso ela já que interpretou falta. uma avó. Mas eu acho que nós estamos a caminho disso. Estamos a caminho disso. Com certeza, daqui um ano, uns 2 anos, a gente vai estar ligando a nossa televisão e vai estar vendo gays, lésbicas interagindo, porque muitas atrizes são lésbicas, muitos atores são gays, e ali tem que fazer papel de homem, tem que fazer papel de mulher, e deve ser uma situação complicada, mas eu vejo que daqui a uns anos isso tudo vai mudar. Que bom, tomara, né? Eu acho que é necessário, né? Porque às vezes, não tô querendo desmerecer o trabalho de um ator ou de uma atriz cisgênero, mas às vezes eles exageram na dramaticidade, na construção desse personagem, acaba virando um caricato, né? E muitas vezes mostram muito o lado sofrido. Né? Mas isso talvez seria para mexer com o coração das pessoas. Talvez seja bom. Esses programas sensacionalistas, como Casos de Família, você já chegou a assistir algum desses? Já, e não gostei. Eu prefiro tudo, eu assisto apenas tudo que tem cunho cultural. O que não tem cunho cultural, eu não assisto. Eu assisto sim um filme como, por exemplo, O Pianista, que é uma coisa que aconteceu realmente na Polônia, na época da guerra. O Piano, também, que é pianista, mas eu gosto de assistir filmes que retratem fatos acontecidos. Eu gosto de ver esse tipo de coisa, e gosto de ver coisa real. Eu não gosto de ver coisa fictícia. Eu não quero viver do fictício, eu preciso estar a par da realidade. E eu gosto de ver coisa que é real.